Alex, eu vou gravar aqui então, e aí eu mostro para vocês essa parte do mapa. Você consegue me ouvir? Bom, então a gente falou de grupos agora, e eu vou mostrar um pouquinho sobre essa questão do nosso mapa. O que acontece? O nosso mapa ele ainda precisa passar por algumas atualizações, principalmente no nosso ambiente de homologação, porque a gente está implantando uma questão do bairro oficial. Então, a ideia está muito legal, porém, ainda tem algumas coisas que a gente precisa alterar para que, com a atualização que a gente fez relacionada ao bairro oficial, que foi aquela que eu expliquei ontem para vocês, que é para a gente não ter nenhum problema com os bairros que estão sendo tratados no sistema mesmo, provavelmente mexeu no nosso geolocalizador. Então, ele não tá de uma forma assim tão usual, mas eu vou explicar para vocês basicamente o conceito dele. Aqui no nosso georreferencial, a gente consegue fazer muitas coisas que eu acredito que seja muito legal e assim que ele começar a funcionar da forma que realmente deveria funcionar, depois que a gente fazer essas adequações nos bairros, vai ser bem legal. Então, por exemplo, aqui, teoricamente, eu consigo localizar as unidades a partir de um endereço ou do endereço que já está cadastrado dentro do sistema, naquela parte de configurações que eu falei, por raio de 1 quilômetro, de 500 metros. Quais são as unidades que eu tenho ao meu redor? Vamos dizer que chega uma pessoa para ser atendida e essa pessoa ela precisa ser atendida numa unidade perto da casa dela. Então, se eu digitar qual que é o endereço da casa dela, então eu vou colocar aqui Vila Carrão, como eu coloquei agora. Deixa eu ver. Qual que é o seu bairro? O certinho, porque Não, pode lá ser aqui também, mesmo. numa conta vem um bairro, na outra conta vem outro. Então, aqui, coloquei no Vila, geral Vila Vila Itambor, dos né? Remédios. Então, vamos dizer que na Vila dos Remédios tem umas 2 ou 3 unidades ao redor. Vai aparecer quais são as unidades que tem aqui do lado. Aqui, deixa eu colocar um que eu sei que tem. Putz, eu sei que tem. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não tá aparecendo. Não sei se tem alguma realmente lá em Cotia. Deixa eu tentar colocar em Campo Limpo. Aqui na nossa unidade, é por isso que essa questão das unidades é bom que esteja certinho, porque, por exemplo, Liege. Se o nosso endereço estiver cadastrado certinho, teoricamente ele vai aparecer lá. Então, porque ela está sendo cadastrada como uma unidade. Então, eu vou colocar aqui Santa Cecília. Vou colocar num raio de 200 metros, 1 quilômetro. Não está aparecendo. Eu acredito que seja algo relacionado com o bairro oficial que a gente alterou, mas teoricamente é essa ação que deveria acontecer, de órgãos próximos ou as unidades. A unidade socioassistencial está aparecendo, então eu coloquei no geral Santa Cecília e a unidade que está relacionada a ela é a Liege. Então eu consigo verificar todas as unidades socioassistenciais relacionadas a esse bairro aqui que eu coloquei, no caso Santa Cecília. Deixa eu só dar uma olhadinha nesse aqui. Eu acredito que não. Então, a unidade eu consigo verificar, como eu comentei com vocês, todas as unidades que estão ao meu redor, dentro de uma certa quantidade específica. Aqui, famílias em vulnerabilidade. Aqui eu consigo verificar, sei que tem famílias lá no carrão que eu cadastrei. Dentro de um raio de 1 quilômetro, quais são todas as famílias que estão em alguma situação de vulnerabilidade. Então, aqui eu verifiquei que eu tenho 3 famílias em situação de vulnerabilidade no carrão. Deixa eu pensar em alguma outra família.
ruim que para pegar cada família aqui. Deixa eu ver se tem bastante gente. É, até tem. Que é no carrão também. Ih, lá é. Até eu encontrar uma outra que não tem um carrão. Mas basicamente é isso aqui. Por exemplo, essa família da Lívia. Essa família da Lívia, ela tá no carrão e ela tá relacionada à unidade Liege. Se eu vir aqui nas condições socioassistenciais, eu consigo verificar se essa família está com alguma situação de vulnerabilidade, ou seja, está em extrema pobreza, se ela está com insuficiência alimentar na família, se ela recebe ação jovem. Então, só para a gente verificar se realmente está ok isso aqui. Ela está relacionada ao carrão. E aqui eu tenho 3 famílias. Então, a partir que eu coloco todas, ele aparece 4 famílias aqui no carrão. Eu tinha essas 3, agora eu tenho 4. E a partir do momento que eu vou saindo, eu vou verificando em outros lugares, eu vou vendo quais são as condições de cada família, qual que é a quantidade de famílias relacionadas que tem alguma pessoa que é deficiente, tem alguma pessoa que é idosa. Eu sei que no carrão tem uma família aqui que tem um idoso. Aqui no caso tem 2, porque eu fiz esse cadastro. Então aqui a gente vai conseguindo visualizar essa questão de todas as famílias. A gente não consegue visualizar qual que é a vulnerabilidade dessa família, mas consegue ver dentre essas famílias que estão localizadas, cadastradas dentro do sistema, qual que é a quantidade delas que tem alguma vulnerabilidade. Então vamos lá. Qual que é a quantidade de famílias atendidas no CRAS e no CREAS? Ah, como assim no CRAS e no CREAS? Dentro dessa parte de unidade de atendimento socioassistencial, que é onde eu tenho as minhas unidades cadastradas, eu tenho qual que é o tipo da minha unidade, se ela é CRAS ou se ela é CREAS. A diferença das siglas eu sempre me esqueço, mas CRAS e CREAS, ela é tudo relacionado a um cuidado. Então, já foi passada essa informação para mim que CRAS normalmente não é exatamente isso, mas se eu não me engano é antes de acontecer algum problema de fato, e o CREAS é quando já tem um problema instaurado. Então, eu vou pesquisar, que é mais fácil eu pesquisando do que eu explicando para vocês. Assim. Acho que é assistente social, alguma coisa nesse final. O CRAS, prevenção, e o CREAS é quando a família ela já está com algum tipo de problema instaurado. Então, o CRAS, por exemplo. O CRAS, por exemplo, é quando eu tenho uma situação que ainda não aconteceu, como um suposto problema de relação familiar, mesmo uma denúncia, digamos assim. E aí o CREAS é realmente que já foi verificado, já ultrapassou um certo limite, como por exemplo, algo relacionado a agressão física, ou até mesmo agressão psicológica, ou uma questão de fome, algo que já ultrapassou de um limite de não ter uma prevenção, já passou dessa questão de prevenir. E aí foi cadastrado que a Liege é um CRAS. Deixa eu pegar um CREAS aqui. CREAS Campo Limpo. Deixa eu ver. Deixa eu tirar isso aqui, que ele vai parar de aparecer. E eu vou tirar essa unidade aqui. Dentro desse endereço aqui eu não tenho nenhum. Deixa eu ver se em Campo Limpo vai aparecer para mim. Não tenho nenhuma família atendida em Campo Limpo. Deixa eu ver essa aqui do CRAS. Lá no Carrão. Deixa eu colocar aqui 1 quilômetro. Aquela bolinha vermelha, não é? A bolinha vermelha, não, esse aqui? Ali embaixo. Isso aqui é a quantidade de... Ih, eu fiz alguma coisa aqui.
F5. Clica fora. Foi. Eu Não, vou fora do mapa ali, né? atualizar a página. Ele tá atualizando já. Bom, então, como eu comentei, tem algumas coisas no mapa e a gente precisa dar uma olhadinha, como, por exemplo, essa questão de unidades e famílias atendidas, até mesmo uma questão de entender como que ele está funcionando, talvez depois de alguma atualização, mas a ideia é essa que eu comentei com vocês. Então, qual que é a quantidade de família que está sendo atendida no CRAS? Qual a quantidade de famílias que a gente está sendo atendida no CREAS? E aí, o CRAS e CREAS são as unidades, dentro dessas unidades, como, por exemplo, Jardim Japão, ou CRAS Botujuru, que é um tipo de unidade que a gente tem nos nossos clientes. Dessas unidades, qual é CRAS, qual que é CREAS? Teoricamente, ele mostra no mapa quais são as famílias atendidas aqui. Famílias por bairros. Eu acredito que esse aqui a gente vai ter algum tipo de problema. Porque a gente está mexendo com o bairro recentemente. Então, antes ele mostrava, além da legendinha aqui que ele está aparecendo aqui embaixo, aonde que essas famílias elas estão localizadas, de acordo com o mapa. Deixa eu só botar aqui para cima, colocar carro. Aqui, tá certinho. Então, a gente sabe que a quantidade de idosos são 3 aqui, mas depois eu vou fazer, como eu comentei, é bom dar uma olhada nessa parte do mapa para vocês entenderem o conceito. Mas o mapa, ele precisa ser passado por algo relacionado a uma atualização e até mesmo um teste para ver se realmente todas as informações estão batendo certinho, se não está trazendo algum dado irreal. Deixa eu ver se ele está trazendo. Aqui, por exemplo, de deficiente já tem 4, em extrema pobreza tem 4 também. Então, eu não sei informar para vocês se essa questão do mapa está aparecendo certinho ou não. Depois eu preciso fazer os testes relacionados a isso. Mas o funcionamento é esse. Então, eu tenho uma quantidade de idosos aqui, de deficientes, e eu quero ver qual que é a quantidade de deficientes que estão no Vila Carrão. Lembrando que esses bairros aqui, diferente dos bairros do georreferenciador, eles são os bairros cadastrados no sistema. Então, a partir daqui que a gente tinha muito problema com troca de bairro, de eu não consigo pesquisar qual que é a quantidade de pessoas deficientes nesse bairro, porque o bairro tá Vila Carrão com 30A, ou com 2As, ou um maior e um outro menor. Por isso que foi criada essa questão do bairro oficial. Então, depois a gente só precisa ver certinho se esses dados aqui, eles estão corretos. Mas, basicamente, é esse funcionamento aqui que eu comentei com vocês. Localizar famílias por área. Por região, qual que é a quantidade de famílias que eu tenho no meu mapa? Ou por raio. Deixa eu colocar 1000 aqui. Ou por área. Esse aqui eu tenho que dar uma olhadinha também para ver se tá ok. E as preferências é essa questão de bairro ou setor censitário. Mas, no geral, como tivemos muitas atualizações e esse é o nosso ambiente de homologação, ele funciona de uma forma diferente. Eu vou mostrar para vocês como está o de produção, só para vocês terem uma noção do que eu comentei. Então, por exemplo, deixa eu colocar famílias por bairros aqui. Em produção, eu tenho Jardim Leonor, deixa eu ver se eu tenho algo que eu consigo encontrar. Aqui, ó, por exemplo, Jardim Lina.
Isso aqui provavelmente foi algum usuário que colocou e não vem direto do Google dessa forma. Ou como, por exemplo, essas questões aqui eram questões que a gente acabou alterando a questão dos bairros para eles conseguirem fazer essa pesquisa de uma forma melhor. Porque como os bairros eles estavam sendo cadastrados por eles e muitas vezes essas ações aqui aconteciam, a funcionalidade de mapas ele acabava dando alguns problemas. Então, deixa eu pegar algum bairro aqui que eu sei que exista. A questão dos bairros, a gente meio que está fazendo uma alteração. Porque como que funciona hoje? Eu mostrei isso na parte da família. Então, quando eu vou criar uma família, eu vou adicionar um novo grupo familiar. Esse aqui é o de homologação. Deixa eu pegar o de como é que tá no sistema em produção. Quando eu adiciono uma nova família, eu falo aonde que essa família pertence. Então, por exemplo, vou colocar aqui Fatec Cotia. Eu coloquei que a minha família, ela é da Rua Vênus e o CEP é esse aqui. O que acontecia, o que a gente tinha problema? Através da API do Google, do Correios, é trazido um CEP e CEP é colocado o logradouro e o bairro. Mas os usuários normalmente eles alteravam e faziam essas alterações de forma manual. E isso acabava deixando o nosso mapa meio doido na hora que a gente ia conseguir consultar essa família. E aí o que a gente fez, e essa questão ela ainda está no ambiente de homologação e ainda vai ser alterada, é que a partir de um bairro que eu posso cadastrar ou que já tem no sistema, ele me traz as outras informações para o usuário não conseguir ficar alterando esses bairros. Se quiser, ele vem aqui e ele cria um bairro e, por exemplo, no caso de um CEP único, ele coloca qual que é o bairro e qual que é o bairro que traz pelos correios, e aí ele faz essa alteração de uma forma que não deixa tão claro para ele essa alteração. Então, ele viu que já tem algum bairro aqui, ele não vai alterar, porque ele pesquisou, fez uma pesquisa e viu que esse bairro já existe. Mas essa questão ela ainda está no ambiente de homologação e a gente ainda vai alterar ela para que o CEP fique primeiro e o bairro vai aparecer depois só para selecionar. E caso não encontre, abre uma modalzinha para falar para ele que ainda não foi encontrado, que quando eu mexa aqui no mapa, atualize de forma automática o bairro ou avise que o bairro ainda não está cadastrado. Então, essa ainda está na parte de teste do ambiente de homologação mesmo. Mas realmente é, é bem complicado, porque exatamente. A gente sempre tinha esse problema com. Oxi. A gente sempre tinha esse problema com os clientes e o que eles faziam era entravam em contato com a gente e falava, olha, eu tenho vários bairros diferentes, como por exemplo aqui em Cotia, que é um dos nossos maiores clientes. Eu venho aqui no mapa, consigo encontrar várias, vários bairros diferentes cadastrados com o mesmo nome. Então, se eu pesquisar aqui, e principalmente se eu for para o final, eu tenho um bairro cadastrado como um número. E aí a questão do bairro é ter um domínio para bairro, que todos os bairros que já foram criados, eu vou ter uma parte na tabela social. Então, por exemplo, bairros oficiais. Aqui eu tenho todos os bairros que já foram criados no sistema em algum momento. Tem qual que é o nome oficial desse bairro, e aí eu tenho o nome oficial que foi colocado pelo usuário e qual que é o nome que vem pelos correios de forma automática e qual que é a quantidade de famílias que está atrelada a esse usuário. Então, se eu for alterar um bairro aqui, eu altero para todos. Porque a gente pensou no caso de CEP único. A gente tem muitas cidades aqui que tem CEP único. Então, eu vou conseguir criar mais de um CEP para um mesmo bairro
trazido pelos Correios, mas aí é alterado o nome oficial. E aí eu não deixo de uma forma tão fácil para o usuário para fazer esse tipo de alteração e colocar Jardim Rosemary com 2 J's, por exemplo. Mas é mais nesse sentido. Imagina. Bom, então essa questão do mapa é basicamente isso. Como eu comentei com vocês, a gente precisa passar por adequações, mas a ideia é muito legal de você conseguir verificar famílias ao seu redor que estão em alguma situação de vulnerabilidade, ou umas famílias ao redor que são atendidas por certas unidades específicas, unidades ao nosso redor. Então a ideia é muito legal, mas a gente ainda precisa passar por algumas adequações nele. Deixa eu ver aqui Isso qual não que é tá o em próximo. produção? Não. O Mapas, no geral, ele tá em produção, mas ele tá com meio com a versão antiga. Para a gente conseguir, depois que a gente fizer essa adequação dos bairros, vai ser passado por uma nova atualização para, a partir do momento que eu subir os bairros, eu não ter nenhum problema com o meu georreferenciador. E o mapa ele é uma das prioridades hoje em dia? Não, porque não é muito utilizado. Eles utilizam, mas eles não utilizam tanto por conta dessa questão dos bairros, porque o que eles mais gostam de utilizar, e o que eles mais utilizam, é essa questão de localizar famílias por bairros. E como eles têm muita dificuldade com os bairros hoje, eles sempre entram em contato com a gente e falam: eu preciso vincular esses bairros, eu preciso que vocês coloquem só os bairros que eu quero. Aí, como a gente tem essa questão, só utiliza para isso, basicamente. Mesmo assim, usa mais ou menos. E não tinha como nivelar esses cadastros? De bairro? É. É essa questão do bairro oficial agora. Por isso que a gente está fazendo, deixando tudo em um domínio só, ou deixando para um select de bairros que já existem, para eles poderem selecionar ao invés de digitar, fazer um cadastro de uma forma tão fácil como só alterar o nome. Mas o que já estava escrito errado, não O tem. que Vai já ignorar esse bairro aí, vai ignorar. Não. Vai ser tudo alterado. Então, essa questão do que, os que já estão escritos com número, por exemplo, a gente vai entrar em contato com o pessoal de Cotia. Todos os bairros que já tem cadastrado no sistema, eles vão vir para essa parte aqui, para esse domínio. Tabelas básicas. Cadê? Gente, tô míope. Aqui. Bairro. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu tirar esse já daqui. Nas vacas. Eu não ia encontrar muito do em produção. Pronto. Bairros oficiais. Então pensem que assim, qualquer família que já foi criada no sistema alguma vez, vai aparecer os bairros aqui. E a partir do momento que eu tenho um CEP, o CEP ele é obrigatório. Então eles precisam, para criar uma família, precisa de um CEP. E aí o que eles fazem é, eu criei uma família, então por exemplo, nesse ambiente de produção eu consigo te mostrar o caso, o problema que acontece. Vim aqui eu coloquei o meu CEP, 0342600. Mas aí, essa pessoa, por alguma razão, confundiu o número com o bairro. E aí ela alterou esse bairro aqui e colocou que é 43. O que a gente vai fazer? No momento que for atualizado o sistema, ele vai pegar o CEP e ele vai continuar tudo normal aqui. E aí o que vai acontecer? Ele vai ver que o nome oficial desse bairro, ele tá como 43. Mas o nome que trouxe pelos Correios é Vila Carrão. Ele sobrescreve. Não vai sobrescrever, ele vai continuar com Vila Carrão aqui e o nome oficial. O que o usuário vai poder fazer? Como ele já vai ter uma lista do nome correto, teoricamente, o nome que trouxe dos Correios e o nome que foi colocado pelo usuário, então, por exemplo, o nome dos Correios é Vila Carrão, mas eles colocaram que o nome do bairro é 3. Tá errado. A gente vai poder dar essa possibilidade para a própria pessoa que tá lá, como no caso a Raquel, que é a administradora, de poder ver esses registros e alterar. Falar, não, essa pessoa não quis dizer 3, ela quis dizer que é Jardim Colibri. E ela vai fazer essa alteração,
ou a gente faz isso mesmo pelo banco de dados antes de fazer É uma carga, né? Isso, subir uma carga Então, de todos esses vai mais da registros. organização deles mesmo. Exato, porque tem alguns lugares, como por exemplo Ibiúna, que é CEP único, então eles usam o mesmo CEP para vários bairros diferentes. Então isso Não pode dar certo. não tem como controlar. Então a ideia é, eu tenho uma lista e essa lista ela pode ter vários CEPs iguais, mas o nome dos correios e o nome oficial não pode ser igual. Por exemplo, vou adicionar um novo bairro. Vou colocar aqui 03426 000. Vila Carrão. A partir do momento que eu salvo e que o sistema já viu que tem um outro com esse mesmo nome, ele informa. Esse bairro oficial com esse CEP específico já existe. Mas a partir do momento que eu coloco que esse é o bairro 2, ele deixa eu salvar. Tá. Não dá para editar o nome pelos correios. Não. Tudo que veio dos correios você não consegue editar. Você tem um outro campo para fazer edição, colocar um outro bairro. Daria para pôr um filtro dele só aceitar caractere de letra e não numérico. Aí já daria pelo menos uma brecha para a pessoa falar, puxa, nossa, não é número. É que até tem uns que é tipo Jardim Colibri 2. Ah, então Existem realmente Então, uns bairros que tem. fazer, né? Por isso essa questão do domínio. Porque se você tem um domínio de todos os bairros, você consegue dar para o usuário essa capacidade de olhar qual que é o que veio dos correios e ele até mesmo explica para o técnico que está fazendo esse cadastro que está mostrando para ele que está errado. Só que essa questão dos bairros, ela ainda vai passar por adequações, porque a ideia é de deixar de uma forma mais fácil para o usuário. E do jeito que está aqui, ele está como forma de select, então não vai ficar tão intuitivo. Mesmo sendo intuitivo, não vai ficar tão intuitivo. Então a ideia é, eu inverto isso aqui, eu coloco o CEP, então no meu caso é 03426 000. E aí ele traz o bairro oficial que já tem no sistema. Se ele viu que não tem, aí ele vai aparecer a modalzinha do mesmo jeito que ele aparece quando eu tento cadastrar um bairro 2, que já existe, que não existe ainda um CEP com aquele bairro, se eu desejo cadastrar ele no sistema. E a mesma coisa disso aqui. A partir do momento que eu mudar no mapa, ele vai mudar não só o CEP, mas vai atrelar um bairro oficial para ele. E se ele não encontrar algum no sistema, ele vai falar, olha, não tem nenhum cadastrado no sistema, você deseja criar? Para deixar de uma forma mais fácil. E também não tirar esse vício que eles têm de digitar o CEP, porque se ele, mesmo por aqui eu conseguindo pesquisar qual que é o CEP e qual que é o bairro, para eles é muito mais fácil, eu já tenho essa mania de colocar o CEP e aparecer o CEP lá para mim. Sim. A maior parte dos sistemas é assim, né? Se coloca o CEP já completa tudo. Então. E também é algo padrão de todos os Será que sistemas. nessa parte de adicionar um bairro, que nem você falou, que tem um bairro tal 2, não poderia deixar um exemplo embaixo, tipo, exemplo residencial 2 e com números romanos? Tipo, aonde? Por exemplo, aqui? Sim, aí no caso ele digitaria o bairro, não digitaria um número. E sim o bairro, tipo, Ele no sempre caso, seria eu tenho obrigado a pôr Santa letras. Carolina 2. Sim. No caso, eles digitam 2 por causa do Santa Carolina 2. Só que ao invés de colocar o 2 em número, colocar em números romanos. E deixar embaixo um exemplo, porque querendo ou não, vai ser uma letra, não vai ser um número em si. Seria um I maiúsculo. É que tem casos, por exemplo, deles confundirem o bairro com o número. Então, se vocês viram que, por exemplo, tinha bairro com o nome 43, não tinha bairro Jardim Colibri 43, era só 43, porque eles conseguiram confundir o campo número com o campo bairro. Por isso essa questão do bairro oficial é meio que para deixar de uma forma que ele não vai errar, de jeito nenhum, porque é um select. Então, ele vai trazer de forma automática. Eu digitei o meu CEP, vamos dizer que o seu CEP, qual que é o seu bairro? Jaraguá. Jaraguá. Aí vamos dizer que o bairro Jaraguá ele já tem no sistema. Digitei o CEP, vai trazer o bairro Jaraguá. Ah, mas eu não quero que seja o bairro Jaraguá porque a minha divisa ela é diferente, não é aquela rua, é outro bairro. Aí você vem e você vai editar aquele bairro. E ou você edita o bairro Jaraguá, ou você coloca algum outro, porque você não consegue tirar aquele que veio dos Correios. Então você adiciona um outro registro.
entendeu? Mas, de qualquer forma, a ideia é ele vir de forma automática. Você digitar seu CEP, aí vem bairro Jaraguá. Se não for esse, aí você não edita assim, porque isso aqui pode dar algum tipo de duplicidade no sistema, mas você edita esse registro ou você faz o cadastro por aqui mesmo. Entendeu? Você faz o usuário não precisar digitar, né? Aí tipo, ele não é. Exato. Ele só vai trazer de forma automática. Então, eu digitei o CEP, vai ser a mesma coisa disso aqui, que eu digitei 034260000. Ele vai trazer Vila Carrão, mas ele não vai trazer assim, deixar disponível para eu fazer edição. Ele vai trazer como um select. Já vai selecionar esse bairro. Se não for esse bairro que eu preciso, eu venho aqui e aí eu crio um outro bairro. Ele não vai deixar eu criar com o mesmo nome, mas eu vou dificultar dele fazer essa questão da criação do que só deixar de uma forma livre em que ele pode se confundir. Exatamente para isso. Para ele criar, ele vai ter que entrar no cadastro, ter certeza do que está fazendo. Não ter só digitar certeza, ele. exato. Porque aí, para ele criar, aqui é muito mais fácil. Ele pode vir aqui e tirar um O, por exemplo. Mas para ele criar aqui, ele tem que clicar aqui, ele vai ver que ele está adicionando um bairro novo, que esse bairro vai ter um CEP, e esse CEP é um bairro que está trazendo pelos correios de um número diferente, e aqui ele vai alterar qual que é o nome do bairro. Então é muito mais difícil do que só alterar um númerozinho. Na hora de salvar, se for a mensagem, ele tem certeza, já nem cria. Tem certeza? Não. Eu não tenho certeza. Já não faz mais. Bom, mas essa questão do bairro é basicamente para a gente sanar essas questões do mapa, para não ter mais esse problema com o georreferenciador. Principalmente por conta disso e porque a gente recebia muita demanda de preciso que seja unificado os bairros. E aí a gente fazia unificação de bairro para Ibiúna, fazia unificação de bairro para Cotia. Então, como são muitos clientes, acaba sendo mais chato fazer isso pelo banco de dados do que você deixar já para o usuário conseguir ver o que está errado e ele mesmo editar. Bom, deixa eu ver qual que é a outra parte. Mapa já foi, grupo já foi, dashboards. Essa questão dos dashboards, o Emerson é ótimo nisso. Eu acredito que ele vai conseguir mostrar de uma forma muito melhor para vocês. Deixa eu até... Aqui. Esse aqui foi um dashboard novo que foi criado pelo Hélio, em que é aquela questão do índice de vulnerabilidade familiar, que a gente já tinha visto, de calcular a IDF da família, aquela questão de qual que é a porcentagem que aquela família está com uma situação de vulnerabilidade. Então, os dashes basicamente quais são os dashes que a gente tem. Então, eu vou deixar um mais fácil para vocês, que eu já vi que a Aline me olhou com uma cara de assustada, de que dash é esse? Esse aqui esse aqui é o nosso dash de atendimento da família. Então, no meu dash eu tenho 176 atendimentos. Desses atendimentos, eu tenho 90 simplificado e 57 técnico. Eu tenho 10 que ainda estão em acompanhamento e desses 176 eu tenho 49 que receberam benefícios, que é lá naquela parte de prontuário que eu falei. Aí ele mostra quais são as unidades. Então, eu tenho a unidade Liege, que como é o nosso ambiente de homologação, é o que a gente mais usa. Do CRAS Centro, Botujuru, CRAS Leste, Campo Limpo Paulista e Central de Vagas. Aqui ele vai mostrar a quantidade de atendimentos por simplificado e técnico. Então, do simplificado eu tenho 14 em julho e do técnico eu tenho 15. Aí essa questão dos gráficos eu acho bem legal, como, por exemplo, essa questão do acompanhamento PAF-PAF. Lá no prontuário, eu mostrei, não me recordo se eu mostrei para vocês, mas eu tenho os meus acompanhamentos que eu faço no prontuário de PAF-PAF. O que é PAF-PAF? Vamos lá, que eu sou péssima com as siglas. Bom, PAF fortalecimento de vínculos em situação de risco e o PAF é para meio que preparar esse indivíduo para a sociedade.
Então, o PAIF é quando a pessoa ela já está com uma situação de risco de vulnerabilidade. E o PAEF é como, por exemplo, vou preparar essa pessoa para o mercado de trabalho, um curso. Essas são as diferenças dos dois. Já foi para produção esse daí? Esse aqui? É. Uhum. Ó, vou mostrar o de Cotia, que é o que mais utiliza. Dash. O dashboard no geral. Então, qual que é a minha quantidade de famílias, de pessoas. Ele até demora um pouquinho, porque a Cotia usa bastante. Então, faixa etária eu tenho de 0 a 6 anos, 6%. Tenho 4.823 pessoas cadastradas de 0 a 6 anos. Eu tenho 5.047 de 16 a 19 anos, que também equivale a 6%. De 7 a 15 eu já tenho 16%. E eu acho que de 7 a 15 é o que ganha. Isso aqui tá em produção de Cotia. Então, a quantidade de famílias eu tenho 50 mil, eu tenho 87 mil pessoas. Dessas pessoas, eu tenho mulheres responsáveis pela família, 28 mil. Idosos, eu tenho 9 mil. E deficientes cadastrados, eu tenho 6.381. Então, os dashes nada mais são do que essas questões de a gente ver como é que o sistema está funcionando de fato, como que está sendo usado essa questão. Por exemplo, renda per capita. Renda per capita também é uma coisa que a gente vê na família, e aí ele vai de acordo com o salário mínimo. Então, meio salário mínimo, qual que é a porcentagem? É o roxinho aqui, 11%. Esse aqui eu não me recordo, mas é tudo relacionado à renda per capita. A situação do imóvel também é lá naquela parte da família que eu comentei com vocês, das condições habitacionais. Quantos por cento desse imóvel mais ou menos é alugado? Então, eu tenho 11 alugado. Tenho 8 que é moradia de Coab. Cedido, não tenho nenhum. Ocupados, eu tenho 2. Com parentes, nenhum. E outros, eu tenho um só. E aqui é mais ou menos a taxa de atendimentos realizados por período. Então, no dia 5/11, eu tive 197 atendimentos. No dia 6/11, já tive 87. No dia... Já pegou de hoje, né? Então, ele já vai pegando de forma atual. Por enquanto, eu já tenho 87 atendimentos que já foram feitos em Cotia. Aí, ontem eu tive 5/12, eu tive 197. Então, ele vai mostrando de acordo com o período. E aqui eu tenho a questão do atendimento que eu mostrei para vocês. Eu acho que essa questão dos dashboards é mais legal mostrar para vocês em produção, que aí vocês veem como que o cliente está usando, de fato. Então, eu tenho 51 mil atendimentos. Desses 51 mil, eu tenho 29 mil simplificado, 21 mil técnico, 7 em acompanhamento e já tenho 654 benefícios concedidos. Aí eu tenho as unidades, os atendimentos simplificado e técnico, e essa questão de benefícios concedidos. Benefícios é uma daquelas questões que eu tinha falado para vocês que, por exemplo, enxoval, programa Mãe Cotiana, que é uma questão de o programa Mãe Cotiana acompanha as grávidas desde o começo da gestação até o final. E aí essa questão do enxoval, eu já tenho 19% de benefícios concedidos do enxoval. Aí esse aqui é do Além do Som, que é a questão do aparelho auditivo, que eu também comentei. Aí esse aqui eu tenho 1%. Eu tenho 9 aparelhos auditivos já concedidos. Então, é bem legal para a gente conseguir entender como é que funciona essa questão de assistência social no geral e como que eles estão usando no sistema. Então, basicamente é isso aqui, dos dashes. Aqui a gente tem uns outros diferentes, porque a gente está no ambiente de homologação. Então, esse aqui que a Lilian ficou assustada de teia, explica toda essa questão do o que é o índice de desenvolvimento familiar, o porquê que ele existe, tem os níveis, né, também de, por exemplo, é que nem o índice de desenvolvimento humano. Então, eu tenho as minhas taxas, é como se fosse, por exemplo, taxa de obesidade. Até tantos por cento de gordura é considerado normal, digamos assim.
Passando dessa porcentagem, já é considerado um nível de obesidade tipo 1, nível de obesidade tipo 2. Então, essa questão dos agrupamentos de família, eu acredito que seja essa mesma coisa, dessa faixa de DF. Isso aqui ainda está no nosso ambiente de homologação, acredito que seja o Hélio que esteja desenvolvendo tudo isso, que acompanhe mais, saiba como é que funciona. Mas, basicamente, é isso aqui dos nossos dashboards. Deixa eu ver qual é o nosso próximo tópico. E notificações. Depois das notificações eu libero vocês. Aí vocês ficam... Eu acredito que a gente não vai usar até meio-dia. Mas a gente volta, fica até meio-dia fazendo alguma outra coisa, vai testando, fazendo as outras funções que tem que fazer. E depois do almoço a gente retorna. Agora eu vou falar sobre as notificações. Ontem eu comentei um pouquinho de como funcionam as notificações. Dá para ver que eu tenho pouquinha notificação, quase nada, que eu mal recebo o encaminhamento e nada do tipo. Mas as notificações, além delas aparecerem através desse sininho aqui, elas aparecem aqui embaixo. E as notificações, elas são muito legais, porque eu consigo visualizar além do meu sininho. Então, tudo que chega para vocês de notificação, seja atendimento encaminhado, que é o que eu mostrei para vocês ontem, seja alguma notificação que foi mandada para vocês de alguma forma. Então, por exemplo, eu recebi um encaminhamento dessa unidade aqui. Quem que me encaminhou? Por exemplo, eu abri isso aqui já. Então, esse aqui, novo encaminhamento. Da família 1, a dona Rosa Mello. A partir do momento que eu clico aqui em ver encaminhamento, essa notificação ela some. Então, se por um acaso eu preciso ver novamente esse encaminhamento, porque eu esqueci, eu quero saber qual foi o dia que eu recebi tal pessoa, e eu já não tenho mais essa notificação aqui, eu consigo visualizar ela através daqui. Seja as notificações enviadas, seja as notificações que eu recebi, e novas notificações também. Qual que é o assunto, qual que é a notificação, para qual usuário que eu vou enviar. Pode ser para tipo, qualquer unidade? Não. Sim, na verdade. Aqui depois da unidade do cadastro da pessoa, eu tenho qual que é a unidade que essa pessoa pertence. Então, independente de qual unidade, vamos pensar naquela questão que eu comentei ontem sobre encaminhamentos externos, que é o referência. Digamos que eu não quero entrar em contato direto com essa pessoa, eu não preciso ficar ligando. Posso enviar uma notificação através do sistema mesmo. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. O Bruno tem? Não. Você tem? Eu tenho. Não, você tem, na verdade. Deixa eu ver se eu encontro você aqui. Bruno. O Bruno e o Rafael, você fez. Não fiz o seu? É verdade. Bom, então eu vou colocar assunto, mensagem enviada. Notificação. Não sei, notificação. Importante. Eu enviei é que ele não tá com o computador aqui, mas a partir daqui eu consigo enviar como se fosse uma mensagem para essa pessoa. Ali tinha opção de grupo. Nesse sistema igual lá no Visio tem grupos também? Então, essa questão dos grupos, eu não. É relacionado a permissionamento. Então, ADM assiste social. Todas as pessoas que são relacionadas ao ADM, eu consigo enviar. Ou pessoas que têm o perfil tipo consulta, perfil tipo administração, eu consigo enviar para esses grupos específicos. Uhum. Então, notificação seria basicamente isso. Eu consigo ver todas as notificações que eu já recebi aqui e já abri, ou enviar uma mensagem, digamos assim, para essa pessoa. E excluir também, que é o padrão de qualquer sistema. Bom, eu sei que são muitas informações, muitos tópicos diferentes, mas eu tentei deixar de uma forma mais didática possível para que vocês consigam entender. Vocês têm alguma dúvida? Algo a acrescentar? Algo que não entendeu? Não está muito claro? Ou está tranquilo? Beleza. Alex,
posso me mexer em paz. Me sinto mal mexendo, fazendo nheque, nheque do outro lado. Não, eu chamei o Alex. Eu ia perguntar pra ele se ele tem alguma dúvida ou se tá tranquilo. A gente acabou aqui. Eu tava gravando, porque eu não sabia se você estava gravando ainda, e quando eu comecei, eu não sabia se você já tinha gravado. Mas essa parte a gente acabou.